Thomas Hothart e Audrey Mote. Thomas Hothart, de 46 anos, natural da Louisiana em 1956, era casado, mas também se relacionava com Audrey Mote, de 31 anos. Audrey, uma mãe solteira, divorciada de 3 filhos de Baton Rouge, conheceu seu amante em uma empresa química local, onde ambos trabalhavam em 1952. O romance deles, que começou logo depois, era um segredo bem guardado daqueles ao redor deles, incluindo seus colegas de trabalho. Embora Audrey incluísse Thomas em sua vida social, ele sempre era apresentado como um amigo. Em 1955, Audrey foi morar em St. Louis por 5 meses. Para se recuperar de um colapso nervoso, ela voltou para casa com uma menina, cujos pais não a queriam, mas descobriu-se que Thomas havia patrocinado a adoção e permitido que Audrey usasse seu sobrenome nos documentos, levando muitos detetives online a especular que ele era o pai da criança. Os outros 2 filhos de Audrey foram gerados por seu ex-marido. O casal se encontrava regularmente aos sábados, onde ambos contavam a mesma mentira para suas famílias, que era que eles simplesmente tinham que ir. Foi o caso no sábado, 24 de novembro de 1956. O casal se encontrou por volta das 7h30 e dirigiu até um local isolado, conhecido como Caminho dos Amantes, para o que deveria ter sido um encontro comum. Um pai e um filho avistaram Audrey e Thomas por volta das 9 horas e, infelizmente, eles também foram os que descobriram a horrível cena do assassinato na manhã seguinte. Thomas Hothart havia sido baleado uma vez na cabeça com uma espingarda de calibre 16. Ele foi baleado na parte de trás da cabeça e seu corpo foi encontrado no chão. As autoridades especularam que Audrey era a assassina e havia matado seu namorado em um acesso de raiva que se seguiu a uma briga de amantes. Contudo, essa opinião mudou quando, a 15 metros de distância, pegadas descalças foram avistadas no chão, seguidas por pegadas de botas, como se Audrey estivesse sendo perseguida. As roupas dela foram encontradas no carro e itens pessoais foram descobertos no chão ao lado do veículo. As chaves estavam na ignição, porém outro conjunto foi achado, onde as pegadas se situavam. As pegadas, suspeitas de serem de Audrey, terminaram em uma única trilha de motocicleta em uma estrada que leva à rodovia. A bolsa de Audrey nunca foi recuperada e depois, seu carro foi achado no restaurante onde o casal se encontrou. A polícia percebeu que as chaves do carro encontradas no chão na cena do crime pertenciam ao carro de Audrey. Estranhamente, descobriu-se que apenas semanas antes do assassinato, Audrey disse à sua mãe que ela deveria pegar as crianças e deixar a área, mas ela não explicou o porquê. 2 semanas após o crime, no dia 6 de dezembro, a ex-sogra de Audrey recebeu uma ligação telefônica. A voz do outro lado da linha disse que eles estavam em apuros e precisavam de ajuda. Também por volta dessa época, uma garçonete contou à polícia que tinha visto uma mulher desgrenhada parecida com Audrey em um restaurante. Essa foi a última aparição relatada da mulher de 31 anos. Um suspeito inicial no assassinato de Thomas Hawkins era um homem de 41 anos, chamado Edmund Dewey. Ele atirou e feriu uma mulher durante uma tentativa de roubo em Nova Orleans e foi ligado ao caso por uma bolsa que foi encontrada em seu carro, que se assemelhava à descrição da bolsa de Audrey. Após receber um suposto soro da verdade da polícia, Dewey confessou ter assassinado o casal e enterrado o corpo de Audrey em um depósito de lixo. Porém, não foi achado no local quando a polícia buscou. Não se sabe se Dewey ainda é considerado suspeito, mas parece improvável, já que muito pouco parecia ligá-lo ao caso. E confissões sob a influência de substâncias químicas e drogas administradas pela polícia. Muitas vezes são imprecisas e falsas. As investigações sobre o assassinato de Thomas e o desaparecimento de Audrey logo cessaram. O caso ficou completamente parado até 1980, quando um homem à beira da morte, chamado Ernest Acosta,
Indicou à sua família que sua esposa em união estável, Caroline Schlesser, que morreu em 1979, matou tanto Audrey quanto Thomas. Acosta afirmou que depois ajudou a se livrar do corpo de Audrey. No entanto, a filha de Acosta, Marville, suspeita que seu pai estava envolvido, não Schlesser. E existem algumas discrepâncias incomuns em sua confissão. Acosta e Schlesser moravam à beira de um pântano, a menos de 1 quilômetro do local do crime, e ambos tinham má reputação. Schlesser dormia com uma espingarda e Acosta o matou com uma arma de fogo, mas Schlesser não permitia que ninguém se aproximasse muito da propriedade. A filha de Acosta afirmou que Henry e Audrey foram à casa pelo menos 2 vezes e se encontraram com Schlesser. Acosta afirmou que eles sabiam algo sobre ela, mas é desconhecido o que. Supostamente, Audrey era parente de Schlesser, mas novamente é desconhecido como. De acordo com Acosta, em 24 de novembro de 1956, enquanto visitava seus filhos, recebeu uma ligação de Schlesser que o fez correr para a casa imediatamente. Ele afirmou que os assassinatos ocorreram em sua casa e que ele e um vizinho moveram o corpo de Thomas de volta para o carro. No entanto, parece questionável que um vizinho ficaria feliz em se envolver na ocultação de um assassinato. Supostamente, o corpo de Audrey foi amarrado a um canhão da Guerra Civil e foi jogado no pântano próximo. A filha de Acosta, Marville, contou sobre suas suspeitas em relação à confissão, especialmente porque as evidências mostraram que Thomas foi assassinado em seu carro. E um investigador de caso recente suspeita que Acosta foi o assassino e que, após observar o par junto no carro, ele decidiu atacá-los e agredir sexualmente Audrey. Os únicos outros suspeitos lógicos, no caso horrendo, seriam a esposa de Thomas, que supostamente conhecia e abertamente não gostava de Audrey. Aparentemente, durante uma greve de trabalho, Thomas permitiu que Audrey ficasse com sua família em sua casa, e ela constantemente tentava estar perto de Thomas e causar discórdia entre o casal casado. No entanto, a esposa de Thomas afirmou desconhecer o caso, não sendo considerada suspeita. Dexie, filha de Audrey, buscou desesperadamente pelos restos mortais da mãe até o dia de sua própria morte, em janeiro de 2019, devido a um câncer agressivo. Ela deu seu ácido desoxirribonucleico para a polícia antes de sua morte, na esperança de que um dia os restos mortais de sua mãe seriam identificados. Até hoje, os restos mortais de Audrey nunca foram encontrados. Em fevereiro de 2011, restos humanos suspeitos de serem de Audrey foram achados, mas essa pista não parece ter resultado em nada. Agora, quase 70 anos após seu desaparecimento, parece improvável que o corpo de Audrey seja encontrado algum dia. Carol Cole. Anteriormente conhecida como Boza Doe, Carol Cole passou a maior parte de sua morte sendo uma Jane Doe não identificada. Curiosamente, Carol havia sido descartada como sendo a identidade da Jane Doe, mas é desconhecido o motivo. Carol, de 17 anos, teve seu corpo encontrado em 1981 na paróquia de Boza, Louisiana. Ela havia sido escondida em uma área fortemente arborizada. Ela foi encontrada vestindo jeans, uma blusa branca de manga comprida com listras rosa, amarela e azul, um suéter com capuz bege, meias brancas com listras azuis e amarelas, cuecas boxer brancas e sutiã, e sapatos tamanho 7. Um dos acessórios mais identificáveis que ela usava era um cinto de couro com a fivela inscrita Buffalo Nickel. A causa da morte de Carol foi esfaqueamento, com seu corpo perfurado 9 vezes. A arma do crime foi achada próxima aos restos mortais da vítima. Ela foi morta cerca de 4 a 7 semanas antes de seu corpo ser descoberto, e estava em um estado irreconhecível de decomposição.
Embora as autoridades tenham conseguido criar uma descrição de como a vítima poderia ter parecido, Carol, conhecida como Boza Doe na época, foi descrita como sendo branca com possível ascendência indígena americana entre 1,65 m a 1,68 m de altura e pesando entre 56 a 72 quilos, com cabelos loiros, lisos e de comprimento até aos ombros. Descobriu-se também que seus aparelhos ortodônticos foram removidos de forma não profissional. Embora a irmã de Carol, Linda Jeanne Phelps, não tenha desistido de procurá-la, foi um operador do 911 que fez a conexão entre Carol Cole e a Boza Doe. Em 6 de fevereiro de 2015, o operador do 911, que havia visto a imagem de Boza Doe e de Carol em uma página do Facebook, relatou a semelhança à polícia. A correspondência foi confirmada via ácido desoxirribonucleico, enterrada no cemitério Maple Grove, em Comstock, Michigan, em 18 de junho de 2015. Carol Cole, natural de Michigan, estava desaparecida desde 1980 em San Antonio, Texas. Ela e sua irmã Jeanne moravam com sua avó em Michigan depois que seus pais se divorciaram. Mas em 1979, Carol resolveu ir com sua mãe para o Texas e manteve contato com sua irmã por telefone e cartas escritas à mão. Parecia que Carol tinha um histórico de fugir, como quando sua mãe a colocou em uma casa para meninas administrada pelo Programa de Abuso de Drogas Palmer em maio de 1980, saindo por vontade própria em outubro. As ligações e cartas que a família dele recebia cessaram em dezembro de 1980. Sua avó rastreou um lugar onde ela havia ficado em Shreveport, Louisiana. Aparentemente, Carol havia residido aqui por um curto período, após deixar o programa de desligamento antecipado permanente. Os residentes da casa disseram à avó de Carol que ela havia saído para ir a uma festa e nunca mais voltou. É possível que, após esse tempo, Carol tenha passado um período de sua vida em uma instituição religiosa chamada Nova Escola Betânia, para meninas em Arcádia, Louisiana. Uma foto tirada próximo ao seu desaparecimento mostrava um grupo de alunas sentadas nos bancos. E Jeanne pensou que uma delas se parecia com Carol. Os investigadores seguiram a pista, mas não obtiveram novas informações. Além de que uma mulher afirmou ter passado um tempo com uma menina como Carol, mas havia esquecido seu nome. Alguns acreditam que os sapatos e o estilo de roupa em que ela foi encontrada refletiam o código de vestimenta estabelecido pela Escola Nova Bethany para meninas. Também é notado que Carol havia quebrado os aparelhos dos dentes antes de desaparecer. Isso se alinhou bem com a ortodontia do Boza Doe. Jeanne também denunciou o sumiço de sua irmã, desconfiando de algo errado quando perderam contato repentinamente. Ela e uma amiga de infância de Carol buscaram incansavelmente pela garota desaparecida por anos, listando-a no Facebook e Craigslist para gerar conscientização sobre o caso. E como sabemos, foi isso que levou o despachante do 911 a perceber a semelhança impressionante entre a Boza Doe e Carol. A avó da jovem de 17 anos também procurou incansavelmente por sua neta, mas faleceu antes que essa conexão fosse feita. Um homem chamado Henry Lee Lucas, um serial killer, confessou o assassinato de Carol Cole e de outras vítimas não identificadas. No entanto, sua confissão não é considerada crível pelas autoridades. Ele estava na Flórida no momento da morte de Carol. O principal suspeito no caso de Carol Cole é um homem chamado John Chesson, cujos filhos descobriram o corpo em 1981. Sua filha, Frances O'Quan, foi quem apontou o dedo. Segundo Frances, Chesson levou as crianças para caçar pela primeira vez naquele dia para estabelecer sua inocência ao encontrar o corpo da vítima e denunciá-lo. De acordo com relatos, Chesson instruiu as crianças a caminhar em uma direção específica, observando-as como se aguardasse algo.
Francis descreveu seu pai como abusivo e afirmou que uma jovem caroneira que ele trouxe para casa era Carol. Chesson foi condenado pelo assassinato da ex-sogra em 1997 e morreu na prisão em 2016. O irmão de Francis cometeu suicídio em 2008. Os investigadores do caso de Carol Cole entrevistaram a cunhada de Francis e Chesson, que permaneceu como suspeito até a sua morte. O investigador principal do caso pediu a Francis que mostrasse onde seu pai pegou a garota que possivelmente era Carol Cole e a levou para um dos locais de onde Carol fez a última ligação para Michigan. Francis não sabia disso antes de mostrar o local ao investigador. A única outra teoria, no caso, foi levantada por Ginny, que afirmou que Carol mencionou um namorado que a maltratava em uma de suas cartas. No entanto, essa pista não parece ter sido seguida, ou talvez não tenha levado a lugar nenhum. A escola nova, Bethany para meninas, foi fechada em 2001, após ser o local de várias alegações de abuso sexual. O fundador morreu em fevereiro de 2015, aos 82 anos. A mãe de Chesson, Frances Cole, foi identificada no caso de Carol Cole, mas o assassino de Carol permanece desconhecido e sua irmã ainda busca justiça. Os oito de Jeff Davis. Os oito de Jeff Davis, ou Jennings 8, referem-se aos assassinatos não resolvidos de mulheres no condado de Jefferson Davis, Louisiana. Entre 2005 e 2009, 8 mulheres envolvidas com drogas ou prostituição acabaram mortas, seus corpos jogados em pântanos e canais ao redor de Jennings. A maioria dos corpos estava tão decomposta que a causa da morte era difícil de determinar, embora tenha sido descoberto que 2 das 8 mulheres tiveram suas gargantas cortadas, enquanto acredita-se que as 6 restantes tenham sido asfixiadas. Houve vários suspeitos no caso ao longo dos anos, e enquanto a princípio suspeitava-se de um serial killer como o provável culpado, agora parece mais evidente para os Jennings. É claro para o público em geral e os jornalistas que investigaram esses casos que vários assassinos diferentes são mais prováveis, embora a polícia não tenha descartado completamente a hipótese de um serial killer. O caso dos 8 de Jeff Davis é infame pela falta de profissionalismo conduzida na investigação. Erros e falhas do escritório do xerife levaram a evidências perdidas e desaparecidas e várias acusações falhadas no caso. Loretta Lewis foi a primeira vítima de Jennings. Ela foi encontrada em um rio por um pescador em 20 de maio de 2005 e tinha apenas 28 anos. Depois disso, um fluxo constante de mulheres começou a aparecer assassinadas na área. Ernestine Marie Daniels Patterson, 30, foi a próxima vítima, seguida por Kristen Gary Lopez, Whitney Dubois, Laconia Muggy Brown, Crystal Zino e Brittany Gary, que tinha apenas 17 anos. A 8ª e última vítima dos assassinatos foi Nicole Gilroy, de 26 anos, encontrada às margens da Interstate 10 em 2009. O caso Jennings 8 apresenta um quebra-cabeça intrigante. É que a maioria das vítimas se conhecia de alguma forma. Kristen e Brittany eram primas, e Brittany havia sido colega de quarto de Crystal pouco antes do assassinato desta. O que todas tinham em comum era a pobreza e um histórico de drogas e trabalho sexual, e escondido do público, na maior parte do tempo, era que todas as garotas trabalhavam como informantes para a polícia, fornecendo informações sobre o tráfico de drogas local. Elas frequentemente forneciam às autoridades detalhes sobre as outras vítimas do Jeff Davis 8, antes de acabarem mortas elas mesmas. Em dezembro de 2008, foi criada uma força-tarefa de 14 agências federais, estaduais e locais de aplicação da lei, e inicialmente começaram a procurar por um serial killer. Embora
como mencionado anteriormente, essa teoria tenha eventualmente ficado em segundo plano. Foi criada uma recompensa de dólares, 8.000 por qualquer informação que levasse à resolução dos casos. Um aspecto surpreendente do caso é que as próprias testemunhas da polícia nomearam membros da aplicação da lei local como suspeitos, e até mesmo as famílias das vítimas acreditam na polícia local. Tiveram um papel nas mortes de suas filhas e irmãs. Ethan Brown, um jornalista investigativo, fez uma investigação profunda. Ethan Brown, um jornalista investigativo, fez uma investigação profunda, neste caso, complexo e perturbador. Exceto Ernestine Patterson, todas as mulheres tinham conexões com um proprietário de clube de strip de 63 anos, ex-trabalhador em plataforma de petróleo, chamado Frankie Richard, que admitiu usar drogas e dormir com a maioria das mulheres. Richard foi acusado do assassinato de Kristen Gary Lopez, mas as acusações foram retiradas por declarações conflitantes de testemunhas e o mau manuseio de uma peça-chave de evidência física. Suspeita-se que golpistas de rua ligados a Richard estavam envolvidos na morte de algumas mulheres. Mais tarde, 2 outros homens chamados Byron Chad Jones e Lawrence Nixon, que era primo de Laconia Brown, foram brevemente acusados do assassinato de Ernestine Patterson, mas o escritório do xerife não testou o suposto local do crime até 15 meses após o assassinato, e citando, falhou em demonstrar a presença de sangue, e então o caso desmoronou como consequência. Laconia havia sido interrogada sobre o assassinato de Ernestine, e uma testemunha afirma que Laconia realmente viu o corpo de Loretta, a primeira vítima de assassinato, antes dos pescadores encontrarem e denunciarem. Em 2006, Lopes foi entrevistado sobre o assassinato de Loretta. A mãe de Lopes, que falou com Ethan Brown no artigo detalhado que ele escreveu sobre os 8 de Jeff Davis, disse, abre aspas, ela sabia o que estava acontecendo. As meninas estavam assustadas. Eu acho que ela sabia. É evidente que aqueles questionados em homicídios de alto perfil acabam sendo assassinados posteriormente, o que gera medo de falar sobre o assunto. Deveriam ter levantado bandeiras vermelhas para a força-tarefa, lidando com os casos de Jennings 8. Então, por que isso não foi investigado mais a fundo? Entre as alegações de que membros da aplicação da lei local estavam envolvidos, a crença da família de que este era o caso e a conhecida força policial corrupta e flexível na área, parece que há pouca dúvida de que as autoridades estavam envolvidas nessas mortes. Desde os anos 90 até 2014, houve 20 homicídios não solucionados na paróquia de Jeff Davis. Esta é uma taxa de resolução desconfortavelmente baixa em uma área com alto índice de assassinatos. O Departamento de Polícia de Jennings e o escritório do xerife do condado de Jeff Davis se gabam citando padrões e práticas de conduta inconstitucional e parecem ser incapazes de se policiar, frequentemente se envolvendo em atos criminosos que vitimizam em vez de proteger os cidadãos sob sua responsabilidade. No final de 2008, uma prostituta da área alertou a força-tarefa investigativa de que Nicole Gilroy poderia ser a próxima vítima. Nicole tinha um extenso histórico criminal, porém, a maioria das acusações foram descartadas devido à relutância do promotor em processá-las. Muitos informantes para a polícia têm suas acusações descartadas, assim em troca de cooperação extraoficial. Aparentemente, o promotor não quis processá-las. Embora o xerife não tenha confirmado, é provável que as meninas atuassem como informantes da polícia. A mãe de Nicole a chamou de paranoica, dizendo, abre aspas, chegou ao ponto em que ela não queria ir a lugar nenhum sozinha. E abre aspas, ela costumava nos dizer o tempo todo que eram os policiais que estavam matando as meninas. Nicole avisou a mãe que não compareceria ao seu 27 graus aniversário e levou seus 4 filhos sob os cuidados de parentes. Testemunhas da força-tarefa dizem sobre Nicole em seus últimos dias, aspas,
ela estava com medo de alguém, e aspas, ela sabia quem matou as meninas. Coincidentemente, o pai de Ernestine foi uma das últimas pessoas a ver Nicole viva. Não é um incidente isolado, neste caso, que parentes afirmaram que as mulheres lhes disseram que a polícia era a culpada pelos assassinatos. Na verdade, parece ser quase um conhecimento comum entre aqueles que estão próximos aos Jennings. Em 2007, um sargento da polícia soube que 2 mulheres na prisão da cidade queriam esclarecer alguns dos homicídios não resolvidos que foram cometidos por, citação, oficiais de alta patente da polícia. Ele gravou as mulheres enquanto elas lhe contavam detalhes muito específicos sobre os assassinatos de Whitney e Kristen, e supostamente a polícia encobriu o papel de Frank Richards em pelo menos uma de suas mortes. O caso segue não solucionado. Os complexos casos interligados contêm muitos choques e perturbadoras coincidências, muitas demais para alguém pensar que são apenas coincidências. Há de fato muita informação para conseguirmos passar por cada detalhe, mas uma coisa permanece clara. Há algo profundamente perturbador acontecendo no gabinete do xerife do condado de Jeff Davis, mas, pelo menos por enquanto, os assassinatos dos 8 de Jeff Davis permanecerão sem solução. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se você ainda tem fome de mais casos reais não resolvidos, confira o podcast Detetives de Casos Não Resolvidos. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.